E aí a gente chega num ponto interessante sobre defeitos do vinho. E eu peço que olhem com carinho, porque nem sempre se fala sobre isso, e quando se fala, às vezes se fala alguma bobagem. Aqui a gente vai tentar clarear um pouco o assunto e deixar alguns pontos claros do que são esses defeitos. O primeiro deles, mais comum, oxidado. Oxidação química que as pessoas costumam confundir com acidez volátil, tá? Acidez volátil é o vinho que avinagrou e efetivamente ele tem que ter saído da cantina avinagrado, ou ele tem que ser um vinho de colônia que não é bem estabilizado e acaba podendo avinagrar em garrafa, mas é mais difícil, tá? O vinho, o avinagramento é um processo bem típico, com muito oxigênio, e que não acontece bem numa garrafa fechadinha. Então, a maior parte das vezes o cliente fala em avinagrado, está dizendo sobre o quê? Oxidado. Que é o quê? É o acetaldeído, que dá esse aroma de casca de noz, nuts no geral, mas não é exatamente um aroma agradável. É que, inclusive, a característica que se chama ali de, deixa eu voltar aqui por um lugar mais adequado, râncio no espanhol, ranço mesmo no português, que é esse vinho meio velho, tá? Que tem muito no Jerez, que para o Jerez está bem colocado, porque é um vinho que tem aí a criança biológica oxidativa, como eles chamam, tá? Mas não é a criança, vamos lá, né? A criação, né? Mas não é um defeito naquele caso. Muitos vinhos licorosos são, inclusive, conservados na luz, alguns deles, para ter oxidação e aí ter aí essa presença do ranço, do acetaldeído, e aí é normal neles. Não um vinho de mesa bem preservado, normalmente bem conservado, tá? Acontece basicamente porque o vinho foi conservado em pé, e é importante dizer, ele deveria, com rolha, ficar deitado para que a rolha enche e os poros fiquem ocupados e não deixem que tenha uma grande passagem aí de oxigênio para o vinho. Se for rolha sintética e também skill cap, é até melhor conservar de pé, porque aí tu diminui a superfície de contato. Quando tá de pé, tu tem uma superfície assim, quando tu tá deitado, não posso deitar porque tem vinho nessa garrafa, está aberta, a gente tem o que deu para fazer. Aqui a gente tem muito mais, o mesmo vinho, aqui é importante, deixa eu virar um pouquinho aqui que vocês conseguem visualizar. Nem sempre as pessoas conseguem entender isso, olha só. Essa superfície aqui é muito maior do que essa aqui. Se fizer os cálculos, a gente vai ver ali que tem talvez o dobro da área de contato com o oxigênio. Aí, é claro, a oxidação acontece mais facilmente. Então, para um vinho com tampa screw cap, como não precisa se preocupar com a rolha, deveria deixá-lo de pé, tá? Ou a rolha sintética também. Tem gente que diz que o espumante deveria ficar de pé para a rolha não emperrar, mas não tem o menor sentido, porque ela não emperra, sai o gás, resseca, sai o gás. Eu não vejo sentido nessa frase. Se procurar na internet, tem um site, inclusive de uma vinícola, um blog que fala isso, e nossa, de onde tiraram? Isso não faz sentido fisicamente, tá? Nem quimicamente. Aproveitando, sobre conservação de vinho, abrir a garrafa, o que é melhor? Primeira coisa, não adianta atochar a rolha, tá? Alguns centímetros de a menos de oxigênio já não são o suficiente. Vamos supor que se a garrafa tivesse aqui assim, já teria uma superfície igual a que eu tenho aqui, só teria menos vinho, aí claro, a razão em vinho, superfície, de fato, aqui é maior. É menor nesse caso, né? Tem mais oxigenação. Botei vinho, superfície, não o contrário. Mas veja só, abriu, não resolve enfiar a rolha até dizer chega e não resolve deitar, resolve deixar ela de pezinho. E o que diminui reações químicas e bioquímicas? Frio, geladeira. Mas é tinto, tem problema, quando é geladeira. Mas vai variar a temperatura, isso é um mito que se tem, tá? O vinho não tem problema que ele passe, que ele troque de temperatura, assim, quando você vai mexer nele em serviço, mas não vem, botei na geladeira um branco, não usei, pode retirar, não tem problema. E pior é deixar ele muito tempo na geladeira, que ele acaba podendo criar alguma precipitação. O vinho não pode ser sacudido, que ele fica nervoso, né? Quase esse o argumento.
Ele pode misturar borra e tudo mais, mas o vinho viajou, aí tem que ficar não sei quantos dias. Esses dias um grupo vendendo aqui, o amargo sempre vem, a frase era poética. Nada a ver, não tem uma explicação química para isso, tá? Tem que parar de ser assim, então, de orelhada falar as coisas. A gente precisa pensar efetivamente. Para isso que a gente estuda. Então, não tem. Balançou no carro, eu recebo vinho aí quando vem de loja virtual, mas eu abro no mesmo dia se eu tiver com vontade. Eu não acredito que isso tenha assim uma grande diferença. Tá? Se fosse um vinho raro, um vinho velho, primeiro que eu não ia vir assim, né? Ia buscá-lo e tudo mais. Aí tem borra, tem tudo mais, tem que ter cuidado. Não, era um vinho, como a gente tem bem estabilizado, não tem tanta diferença. É muito mito isso. E variar a temperatura não é tão complicado. O complicado é quando a própria variação mesmo, assim, ao longo do tempo, não é tão pior. O pior é picos de temperatura alta e constante temperatura alta. Eu preferia que ele variasse numa faixa de uns 15 a uns 20, do que ele ficasse ali alguns dias em 30, ou ficasse, enfim, em 10, em 30, aleatoriamente, porque o calor sim acelera as reações de amadurecimento. E outra coisa que você tem que falar é por isso que a adega não deve estar em temperatura para consumo. É uma coisa que eu não entendo. Se no restaurante faz sentido, porque aí tu tem o vinho não guardado numa adega ali de vinho para consumo, não de vinho para guarda, para vender mais adiante. Eu não vejo o menor sentido em pôr as adegas de casa, uma para branco, outra para tinto. Qualquer deles precisa evoluir. Se ficar gelado, não evolui. Evolui menos. Se ficar muito quente, é igual como se fica muito quente, evolui demais. Então, uma adega é para guardar 12 graus, eu falo a temperatura de serviço quase, né? 14 graus. 12 não estaria mal. Não muito mais do que isso, entre 12 e 16. Mas o vinho tinto eu tomo a 18, então se põe a 18, é meio alto. Não é exatamente alto, mas é mais do que os 14, do que os 12. Antecipa a evolução. E um branco a 8, a 6, a 4 é estanque na evolução, evolui menos do que deveria. Ou seja, se vocês vão ter uma adega para criar vinhos de fato, não usem temperatura de consumo. Isso vale para um restaurante ou mesmo para casa de vocês, se for para vocês tomarem, mas não confundam as coisas. E voltando ao caso do vinho conservado na geladeira, depois de aberto, gela, diminui a velocidade das reações, tá ali pertinho. Mas eu não quero tomar gelatina da geladeira. Mas vai variar a temperatura, não tem problema. Não tem problema. Então, é importante a gente limpar assim, essas questões que acabam ficando mal explicadas. Deixa eu ver se faltou mais alguma coisa. Falar da conservação. Sim, né? Podemos usar aquelas tampas de vácuo. Sim, tem umas olhinhas que elas têm normalmente uma membrana que deixa o ar ser puxado, mas não voltar para a garrafa. Mas essa membrana, muitas vezes, ela é muito pouco estanque. Algumas vezes, ali uns 3 dias, você tem que bombear de novo e usar a bombinha de vácuo, cujo nome mais famoso é Vacuvon. Tem na Le Creuset também. Mas se vocês comprarem qualquer uma chinesa aí, vai dar parecido, tá? Não tem tanta coisa assim. E várias vezes vem com nome de vinícola e tudo mais. Vem de uma loja legal, aí você vai olhar, vem da China, igualzinho aquela que você compra no armarinho ali, tá? E antes é do armarinho do que nada. Só saibam que talvez, tirei todo o ar, vou abrir daqui uma semana. Você puxa, não fez barulho nenhum, significa que o ar já entrou de volta. Então, talvez tenha que de tanto em tanto, se for guardar muito tempo, bombear de novo. Mas uma dica fenomenal é tome o vinho. Meia garrafa para cima, tem algum sentido guardar. De hoje para amanhã não tem muito sentido fazer vácuo, tá? A menos que o vinho seja muito sensível, que aí tem menos sentido guardar, porque quando a gente abre um vinho especial que pode ter variações, eu fiz isso uma vez, fiquei muito arrependido. No outro dia era outro vinho. Pior, né? Então, mas enfim, é para cozinhar, eu quero deixar ele mais íntegro, ok. Eu vou abrir uma garrafa de um vinho corrente ou um vinho médio, no fim de semana, não vou tomar durante a semana. Bombinha de vácuo, geladeira e tá legal. Não tem a bomba de vácuo. Pode, enfim, deixa na geladeira e talvez ele esteja um pouquinho diferente, mas ainda possível de ser bebido. E tem uma dica, uma dica estranha que a gente encontrava pela vida, uma que era botar um canudinho e ficar borbulhando, que afinal de contas, né, oxigênio.
Gás carbônico vai tirar o oxigênio, mas eu acho que eu não preciso comentar sobre isso. E outra coisa é passar para garrafas menores. Eu nunca fiz um estudo sobre, tá? Tem sentido, porque a gente tira aí, né? Ao invés de ficar, por exemplo, esse restinho de vinho, se eu tivesse uma garrafa aí de 250 ml, que deve ter aqui, não, deve ter menos. Enfim, 150 que fosse, teria menos superfície. Mas o tanto que eu passo de oxigênio ali, não fiz, não calculei, não estudei, não medi, talvez dê tão igual do que eu deixar quietinho ele aqui, tá? Então eu acho que efetivamente é geladeira, bomba de vácuo e tentar planejar para tomar, né? E não deixar o vinho modificando. Dado feito esse intervalo para falar sobre oxidações e serviço do vinho, vamos falar sobre acidez volátil, rapidinho, só para dizer que esse problema, se acontece, provavelmente já veio da empresa, é muito raro que isso aconteça. Alguns vinhos, às vezes, assim, olha, muito raramente acaba, porque nenhum empresário é idiota de fazer isso que vai dar bobagem. Então, provavelmente isso não aconteça, tá? Importante dizer, o limite de acidez volátil é mais alto até do que a nossa percepção de que esse vinho tem acidez volátil. Então, às vezes ele está dentro da lei e isso já é suficiente para a gente perceber um vinagrinho assim no vinho. Mas é a minoria. O vinho ficou mal conservado, é isso aqui, a oxidação é acetaldeído. Outra possibilidade que a gente tem é a oxidação por luz, tá? Que costuma dar algum gosto de enxofre. Acaba mexendo ali nas moléculas de enxofre, embora seja oxidação, por isso que ela está junto com o reduzido aqui. O reduzido em si é o que a gente chama de gosto de luz, tá? Mas o reduzido dá um aroma que acaba sendo parecido. O reduzido em si acaba sendo ali redução dos compostos sulfurados e tem um cheirinho de esgoto. Algumas vezes acontece, a gente abre o vinho, tem um cheiro meio estranho, aí tu vai tomando, e quando vê, saiu, vai tomando, enfim, vai ali, deixando ele na taça e sai. Quando sair, não tem problema. O ideal era não ter, mas é possível que aconteça a chamada doença da garrafa. SO2 em excesso, já que falamos de enxofre, era só não botei em excesso, né? Mas às vezes tem, como eu comentei na vinificação de brancos, algumas vezes para conservar bem ele acaba tendo uma dose que para os narizes mais sensíveis aparece. E às vezes não precisa ser os mais sensíveis. Uma vez, há uns 17 anos atrás, tinha um vinho uruguaio. Eu gosto dos uruguaios, gosto dos vinhos uruguaios. Era um Malbec uruguaio que, nossa senhora, ardia o nariz. Incrivelmente alguém vendeu um vinho que para arder o nariz tem que ser assim, ó, muito SO2. E tava impossível. Dessa leva aí de vinhos dos hermanos, gostos amílicos é um problema menos frequente, acontecia basicamente quando ia para recipiente com epóxi e de pouca qualidade, que dava gosto de plástico, e também gosto químico por excesso de álcool superior e éster de álcool superior, que não é tão raro, não é tão ocorrente. Às vezes tem relatos aí que pode acontecer quando tem uma produção muito grande de álcoois superiores e, consequentemente, de ésteres que acabam passando do floral, do frutado e ficam com gosto químico. O herbáceo excessivo é também apontado por muitos como defeito e eu não deixo de fazer coro porque se você não tem uva possível para fazer vinho, não deveria fazer. Aí você pega a Cabernet Sauvignon ali, às vezes, assim, nossa, que dói de herbáceo aí na Serra Catarinense, por exemplo, que não devia ser feito. Igualzinho era a média do Cabernet Sauvignon gaúcho de 20 anos atrás. Talvez um pouquinho mais, 30 anos. Era de chorar. Tá? E é aquilo. Primeiro passo para fazer vinho bom é ter uva boa. Depois, ainda um problema relacionado com o enxofre, que é o sulfídrico, que é um pouco desse cheiro de ovo podre. A diferença é que normalmente, é um pouco não, é o cheiro de ovo podre. Que esse cheiro costuma acontecer em fermentação e ele é resolvidinho lá fazendo arejamento. Quando não resolve, ele vira mercaptano. E esse não sai nunca. E aí não devia engarrafar esse vinho. Daí pegou um vinho e tem um cheiro de esgoto permanente, pode tocar no ralo. Ou ligar para um elaborador e reclamar e pedir outro, sei lá. E aí pedir outra tem um cheiro de ovo podre de novo, cheiro de esgoto. Outra questão, essas duas aqui
um pouco menos difíceis de perceber na vida do consumidor corrente aí, mas acontecem com alguma frequência. TCA ou TECA, tricloroanisol ou tetracloroanisol, e o que me interessa é dessa molécula cloro, que dá o tal do buchonê, seria, sei lá, o rolhado, que é o cheiro de rolha, que a gente chama, tá? Pegar uma rolha tem cheiro, ela tem um cheirinho de cortiça. Não é esse cheiro, tá? É um cheiro de mofo que é criado, mas por que cheiro de rolha? Porque a rolha, enfim, né, um produto natural, vindo da natureza, da casca da árvore, que é, né, cheia de fungos, precisa ser tratada para evitar que alguns fungos façam coisas indevidas. O que se fazia normalmente? Quando não se tinha bem ideia desse problema. Tratava com cloro. O que acontecia? Um lote de rolhas, misteriosamente, estava com cheiro de mofo. E nem sempre isso acontecia assim, tratei na empresa que produz rolha, tá ruim, não posso vender. Às vezes acontecia depois da entrega do pedido. E às vezes a vinícola também não percebia, porque recebeu rolhas, né? Não ficou lá inspecionando uma por uma. E estragava lotes de vinho com um cheiro de mofo terrível. E é um problema que ainda acontece assim pontualmente, não precisa ser um lote inteiro de rolhas, às vezes passa por algum motivo ou outro, tá? Mas basicamente porque eles usavam cloro para limpar as rolhas, pararam de usar. Continuou o buchoné. Aí tem que saber que o principal, até um tempinho, nem tanto tempo assim, saneante de vinícolas era hipoclorito de sódio. Hipoclorito, clorito, cloro. Aí a rolha não tinha, tava com fungo, tem, normal, e pegava na rolha. Tá, e aí vamos dizer assim, criar um caso hipotético, o cara então ficou com trauma de rolha, nunca mais, agora tudo isso que eu quero, tudo sintético. Aí onde ele abre, que cheirinho de rolha. O que acontecia? TCA produzido numa barrica, não necessariamente na rolha. Aí tinha que eliminar aí o tratamento clorado, não só para lavagem de garrafas, aí é que tá, na verdade se tirou da lavagem de garrafas, continuou acontecendo, aí você percebeu que o resíduo baixíssimo que fica no vinho, que não vai matar ninguém, que tá relativamente ok, era o suficiente para desencadear esse aroma nos vinhos engarrafados. Aí se baniu o cloro em vinícola para evitar esse tipo de problema. Mas alguns problemas ainda são possíveis, tá? Alguns casos extremos aí de, por exemplo, um pallet de madeira tratada com cloro acabar contaminando um vinho que ficou ali próximo da madeira e dar cheiro de rolha. É loteria, mas pode acontecer, tá? Mas esse problema foi bastante reduzido. Esses dias eu abri um vinho português com rolha. Foi em aula, foi um aluno que trouxe, eu olhei, cara, tem um negócio esquisito aqui. E é engraçado que muitos não perceberam, assim, ou não entenderam, até tinha um cheiro diferente, mas não como uma coisa ruim, porque nem sempre a gente tem. Por isso que algumas vezes, antes a gente tem sensibilidade e conhecimento, por isso que a gente tem que dizer que, às vezes, o consumidor não se importa com um SO2 um pouquinho acima, nem se dá conta. Teve um caso de uma empresa da Serra Gaúcha, não era rolha, tá? É um outro problema, que teve um ano aí que se vendeu muito moscatel e aí foi uma busca por mosto de moscatel, que é um produto que tem que estar conservado, que não pode levar conservante, tem que estar no frio, que às vezes fermenta, nem que seja uma fermentação baixinha, acaba gerando sulfídrico. E teve um lote dessa empresa com cheiro de sulfídrico. Eu vou fazer estágio nessa empresa um tempo depois e lá eu descubro. Não, na próxima safra deles, foi em dezembro. Aí em dezembro, a minha tia tem uma garrafa de moscatel dessa empresa, moscatel bem aromático. Foi situação harmonização. É moscato, né? Peidinho. É bastante peidinho, né? Mas aquele peidinho ali no meio daquele tanto de aroma de uva moscato, às vezes não percebe. Então tu imagina o consumidor final. Deve ter reclamado 2 ou 3 garrafas e claro que eles venderam, né? Porque imaginavam que ia ter esse retorno, principalmente fim de ano.
E aí, isso pode acontecer com sulfídrico, TCA, com Brettanomyces, inclusive com oxidado, que tem pessoa que toma vinho oxidado, toma vinho velho, assim, que não tem condições e toma. Talvez porque acha já vinho estranho desde sempre, então é estranho de todo jeito, talvez porque não se importe, talvez porque não perceba. E aí, um tanto de questões que intervêm nisso tá fora do nosso alcance. E por fim, Brettanomyces. Carinhosamente, não deveria ser apelidada carinhosamente de brete, mas os cervejeiros têm sentido, porque na cerveja ela fermenta açúcares, né? Igualzinho lá como é na fermentação alcoólica, produz álcool e alguns cheiros meio esquisitos, bem típicos de algumas cervejas, sobretudo as cervejas mais antigas que tinham fermentação espontânea. Só que essa levedura é uma levedura de contaminação para a vinícola, ela pode estar nas uvas e ela quando entra, ela é muito resistente, ela se enfia em dobrinhas, ela é um pouco resistente a alguns tratamentos aí para evitar a sua proliferação e a sua presença, e ela acaba trazendo cheiros de esterco, fármaco, band-aid, químico e por aí vai. Estrebaria, aromas animais e aromas químicos são duas gamas que ela faz. A depender do que ela consome. Ela consome lá compostos fenólicos e acaba criando ali vinilfenóis e de vinil passa a etilfenol e etilguaiacol. Fenol é o químico, guaiacol é o animal. E eu não consigo. Alguns consumidores conseguem, alguns estranham e, enfim, continuam bebendo, mas é um defeito e tem todo o direito de entregar o vinho de volta. Decker é a forma perfeita da Brettanomyces, se não me engano, a ordem é essa. Decker é perfeita, a Brettanomyces é imperfeita. Tem um material, até vou pôr nas minhas sugestões aqui, imenso sobre isso, do Dr. Gildo, da Embrapa, que fala sobre elas, mas é uma leitura bem técnica, mas posso deixar disponível. E algumas outras coisas que eu acho que é importante falar, esses tempos eu tive aí, fui ofendido em rede social, porque reclamei de um vinho de uma importadora que não estava nem aí para rolha com greta. Rolha com greta, eu vou adicionar, no fim eu faço uma imagem dessas rolhas, tenho duas aqui, duas da mesma empresa, inclusive, de dois vinícolas diferentes, mas da mesma importadora, que foi azar, não é porque a importadora... O problema é eles não atenderem bem, mas algumas pessoas se atravessaram lá, me xingaram, e olha, enfim, né? Tô ganhando o mesmo e tô perdendo cabelo do mesmo jeito, não alterou. Mas o fato é, rolhas com vazamento ensejam troca. Abriu no restaurante lá um vinho que está vazando, que viu que a rolha está manchada, não continua o serviço e fala com quem te vendeu. Abriu em casa, pode solicitar para a empresa. E aí, se ela for decente, ela vai fazer a troca, porque vinho não é bem de consumo assim que tu compra para consumir um prazo de validade ou com um prazo determinado. Então, grandes vinhos, inclusive, tem guarda anos. Você chega, paga fortunas e descobre que tinha problema na rolha. Deveria ser trocado. Tá? E eu digo isso já que nós estamos falando de defeitos e de problemas aí com o consumidor, para dizer, sim, tem problema na rolha, troca. Rolha quebrada, não necessariamente, mas acaba ficando feio e algumas vezes vai acabar trocando por uma questão de qualidade no serviço, mas a rolha quebrada pode ser um defeitinho da rolha que não traz problema para o vinho, pode ter sido algum saca-rolha inadequado, alguma força desequilibrada, mas no geral você tem uma política de troca nas importadoras, porque sabe que isso é um problema que pode acontecer e que pode ser constrangedor, e a pessoa já está pagando pelo vinho mesmo, né, que tenha um bom serviço.